deputada, como vai? Seja bem-vinda, Maria do Rosário. Um prazer imenso estar aqui com vocês, poder ouvi-los. Já estava ouvindo Tereza agora, Marcelo, te ouvir também, André, e poder conversar sobre Porto Alegre, uma cidade com tanta importância no cenário político do Brasil e particularmente para a nossa própria comunidade aqui. Vamos dar uma vitória para o povo aqui. Bom dia, deputada. Obrigado por sua presença. Nós temos muitas indagações sobre essa disputa eleitoral. Vai ser um prazer para nós e nossa comunidade conhecer um pouco, porque essa disputa nos chega de muito assim, com muito poucas informações, a gente ouvir diretamente de você, muito bom. Marcelo. Bom dia, deputada, bem-vinda, obrigado por estar aqui com a gente. Esclareça essas dúvidas que nós, que não moramos no Rio Grande do Sul, estamos tendo sobre o comportamento dos seus eleitores. Bem, gente, a eleição em Porto Alegre é uma eleição extremamente polarizada. A cidade é assim, ela vive realmente um debate político permanente. Isso é uma característica que não é negativa em Porto Alegre, é uma característica da politização realmente da cidade. E nos últimos dias nós tivemos essa pesquisa Quest que não apenas eu, mas vários analistas questionam em vários sentidos. Porque coloca até mesmo Porto Alegre, nós gostaríamos que fosse este o perfil, mas lamentavelmente não é, com 47% de eleitores com curso superior, completo ou incompleto, a gente não tem esses números, e também a divisão entre bairros. Mas, independentemente do que a Quest está mostrando, a pesquisa que nós estamos fazendo, e eu não vou, enfim, levantar números de instituto nenhum, mas eu vou dizer para vocês do trabalho real que a gente está realizando e que mostra... Que é aquilo chamado tracking da sua campanha, a gente faz isso todo o tempo e a gente tem informações muito precisas de que a cidade quer mudança e que nós estamos conseguindo apresentar propostas e também identificar a responsabilidade do atual prefeito com a situação que Porto Alegre vive hoje, onde 90 mil casas foram atingidas, mais de um terço dos negócios da cidade, de estabelecimentos, foram atingidos, 18% destes totalmente alagados, e tudo isso em uma cidade que tem um sistema robusto de proteção contra cheias, que sempre conseguiu, com manutenção, manter a cidade livre. É verdade que nós temos um novo momento do ponto de vista climático, mas a prefeitura atual, com o Sebastião Melo, também é uma prefeitura que tem desprezado permanentemente cientistas, ambientalistas, que tem provocado na cidade uma destruição ambiental muito grave. Então, de um lado, tem essa dimensão ambiental, e, de outro lado, nós temos a dimensão estrutural da cidade. O prefeito muitas vezes diz, mas toda a região metropolitana teve o mesmo alagamento, mas a região metropolitana de Porto Alegre não conta com o mesmo sistema de proteção que a cidade conta. E esse é o debate que nós estamos fazendo aqui, além dos temas de saúde, educação e dos demais temas. Então, esses questionamentos metodológicos, né, que a sua campanha faz, a pesquisa Quest, podem ajudar a explicar, porque para nós distantes, assim, de longe, é difícil compreender que ele tenha 41 e você 24, segundo a Quest, e nós estranhamos também a ausência de outras pesquisas. Por que não se pesquisa mais? Porque outros institutos com outras metodologias, né, não pesquisam essa disputa eleitoral tão importante. Existem pesquisas realizadas que não são divulgadas porque elas também não foram registradas. Nós estamos também nos baseando, portanto, na comparação, mas cada um utiliza uma metodologia. E essa metodologia, realmente, eu não sou de comentar pesquisa nem quando eu vou bem, quanto mais quando acham que eu vou ruim. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso não abala em nenhum momento o trabalho que nós estamos fazendo, porque é um trabalho complexo. A cidade foi disputada por setores de extrema-direita de uma forma muito danosa ao tecido democrático de Porto Alegre, mas há um vínculo também com aquilo que a gente realizou aqui, como segmentos populares e de esquerda, e eu conto hoje na minha campanha, junto com Tamires Filgueira, nossa vice, que é do PSOL,
com 7 partidos, mas e contamos com também uma frente que Porto Alegre nunca viu consolidada no campo popular e de esquerda. PT, PSOL, PCdoB, Rede, PV, PSB e Avante. E, além dos partidos, Olívio Dutra, Tarso Genro, Raul Ponte, José Fortunati e lideranças importantes, mulheres, homens em cada bairro da cidade, e além das lideranças nacionais. Deputada, a senhora fala em lideranças nacionais. No caso do Porto Alegre, o presidente... Parece que isso não acontece em São Paulo. O presidente Lula lhe atrai eleitores? Sim, em São Paulo atrai. parece que o Boulos não está conseguindo receber os votos que foram dados ao Lula na campanha, na eleição dele. E aí em Porto Alegre? Então, Marcelo, aqui em Porto Alegre, uma das razões de voto, do voto que a gente recebe, é a conexão com o presidente Lula. O presidente Lula esteve muito presente no Rio Grande do Sul no momento mais difícil. Ele veio 5 ou mais vezes aqui. Porto Alegre, por exemplo, mais de 70 mil pessoas, famílias, receberam o auxílio reconstrução de R$ 5.100 diretamente na sua conta. Isto, mais Quantas os pessoas? Desculpa, repete para mim. 70 mil. Mais 80? de 70. Mais de 70 mil. Exatamente. É muita gente, né? É muita gente. E E, na receber... verdade, são famílias, né? São famílias. famílias. Por família, exatamente. A família que foi atingida, que foi para abrigo, que teve que sair de casa, como eu disse a vocês, 90 mil casas foram atingidas diretamente pelas águas, 70 mil destas já receberam o auxílio reconstrução, que foi algo novo, construído pelo governo do presidente Lula diante da catástrofe que nós vivenciamos. Mas aí, se a gente for olhar cidade por cidade, porque não foi só para Porto Alegre, o Rio Grande do Sul realmente teve um apoio extraordinário da esfera federal. Com dificuldades com as empresas, eu até ontem participei de um debate na Câmara de Dirigentes Lojistas e ouvi assim, das empresas, dos lojistas, do comércio, que é um termômetro importante, da dificuldade, tantas vezes, de acessarem recursos de financiamento que foram colocados a juros menores através do Pronamp Solidário, programas que o governo federal fez. E aí eu devolvi no diálogo com os lojistas o seguinte, mas esse é o padrão do banco, né? O governo até pode fazer um aporte importante de recursos para o banco, mas o banco ele sempre vai se posicionar a partir não da dimensão social ou da necessidade, mas da capacidade de retorno e da cobrança dos juros. Então, às vezes também, existem setores que são tão contra o Estado e que se voltam totalmente a obrigações do Estado, como setores ruralistas, por exemplo, e outros que fazem críticas muito contundentes ao Estado, mas que creem que o Estado tem que lhes socorrer em todos os momentos. No caso do Rio Grande do Sul, o apoio foi e está sendo muito, muito firme e muito contundente a todos os setores da economia e, sobretudo, às famílias. Andréia, você quer perguntar? Não, tem umas questões do público. Se você quiser, Tereza, pode perguntar, depois eu trago o público para participar. Então, deputada, com todo esse investimento, esse conjunto de ações do governo federal para o Rio Grande do Sul, o presidente chegou até a dizer que nunca a União socorreu tão fortemente um Estado, e isso, neste momento em que os incêndios castigam outras regiões do Brasil, é até motivo de ciúme, assim, ciúme entre aspas. Tem alguns governadores dizendo o seguinte: para o Rio Grande do Sul foi muito mais, o governo se empenhou mais e tal. Até a gente escreveu sobre isso ontem. Alguns governadores dizendo o seguinte, que o cavalo caramelo comoveu mais do que a onça pintada. Uma metáfora aí para dizer que o Rio Grande do Sul mereceu mais atenção do governo federal do que os estados que agora sofrem com os incêndios. E, mesmo assim, isso, quer dizer, não sei, será que existe uma percepção correta pela população do quanto o governo federal fez pelo Rio Grande do Sul e por Porto Alegre? Ou será que a questão ideológica pesa mais do que a avaliação, digamos, das realizações e das atenções dos governantes?
Os dois aspectos estão presentes na disputa do Rio Grande do Sul, Tereza. Os aspectos ideológicos são sempre muito presentes aqui. Em que pese eu fazer uma campanha que tem propostas fáceis, simples, eu diria, não fáceis, mas simples, que funcionam, muitas vezes a abordagem da cidade é contraposta por um discurso ideologizado aqui do lado, que tantas e tantas vezes, eu vou dizer a vocês, é tanta repetição de cartilha antipetista, antidesenvolvimentista, que eu até esqueço e deixo um pouco de lado para conseguir falar do que nós precisamos. Vejamos a capital que nós temos, Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. Entre 2010 e 2022, período do censo, a capital dos gaúchos e das gaúchas perdeu mais de 60 mil habitantes, que saíram da cidade ou para trabalhar em outros lugares, ou para a região metropolitana, sobretudo pessoas com perspectiva e uma renda maior, optaram por outros lugares para empreender e viver. Além da perda populacional, entre 2014 e 2022 e 2023, o Serviço Geográfico Nacional aponta que nós saímos de uma condição de 20 mil pessoas vivendo em área de risco em Porto Alegre, em costas de morro, beira de arroio, para uma realidade de 80 mil pessoas em condições de moradia precária, precaríssimo, situação de miserabilidade e vivendo em costas de morro e beiras de arroio. Além de tudo isso, a cidade perdeu economicamente. Um dos indicadores que eu tenho utilizado para mostrar isso é a participação de Porto Alegre no ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Bem, quando a gente vê 2004, nós tínhamos 16% de participação da capital no ICMS. Hoje, nós temos, em 2024, em 2023 e possivelmente em 2024, quando fechar a conta, 6% de participação no ICMS, de retorno de ICMS. A cidade diminuiu a sua perspectiva econômica. A economia encolheu, né? A economia local encolheu. Mesmo em momentos de expansão econômica, como o que nós estamos vivendo agora, quando o PIB pode bater mais de 3% e os analistas estão verificando e reorganizando as suas previsões, ainda que com juros altos, que novamente tivemos uma alta contrária ao nosso posicionamento de desenvolvimento, mas o país está crescendo. Porto Alegre está recebendo uma injeção de recursos de mais de 5 bilhões, 6 bilhões e meio em obras públicas para recuperar o que foi comprometido pela ausência de manutenção. Mas, mesmo assim, a cidade não diversifica a sua economia. Então, nós estamos aqui em uma condição polarizada, ideologizada ao extremo, pela extrema-direita, que é daquela turma do celular em cima da cabeça e de rezar para pneu, de um lado, e, de outro lado, a dimensão que temos da possibilidade de desenvolvimento. Eu tenho sustentado que o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin têm apresentado para o Brasil o Nova Indústria Brasil, com a possibilidade de mais de 90 bilhões de reais, e que Porto Alegre, que é um polo importante de ciência da saúde, com universidades, complexos hospitalares e um atendimento de excelência, tem que melhorar a sua atenção básica na saúde, que é o trabalho da prefeita, mas também pode atrair investimentos e desenvolver e investir em um complexo industrial da saúde, diversificando a dimensão econômica. Também tenho sustentado a dimensão ambiental, porque se continuarmos como está, a marca que teremos como cidade é a marca da tragédia. Se mudarmos, poderemos ter, como Marina Silva esteve aqui conosco sustentando, uma cidade resiliente, uma economia verde, o retorno dos nossos parques, de sermos uma das cidades mais arborizadas do Brasil, título que perdemos. O atual prefeito transformou o Parque Harmonia, que é onde estamos lá como gaúchos e gaúchas hoje, no 20 de setembro, fazendo o marco da Revolução Farroupilha, transformou em um parque de roda gigante e mais de 100 árvores foram cortadas.
Então, realmente, é um modelo antidesenvolvimento o que há com o prefeito de Porto Alegre atualmente. Deputada, deixa eu colocar um outro fator nesse debate. E a misoginia? Ataca nessa campanha? A senhora, por ser mulher, é rejeitada pelos gaúchos que dizem que são machistas demais? Primeiro, eu sou amada. Quero dizer isso para vocês, porque eu fui dar uma entrevista na RBS, que é um canal muito importante aqui do Rio Grande do Sul, e a primeira pergunta, a segunda pergunta e a terceira pergunta foram sobre rejeição. Se eu não avaliasse que tenho condições, que sou uma mulher preparada, já estou exercendo mandatos parlamentares, fui vereadora dessa cidade, deputada estadual, 2 vezes vereadora, fui a mais votada da cidade, deputada estadual, sou deputada federal no 6º mandato. Membro, integrante da mesa. Integrante da mesa. Fui ministra de Estado e trabalhei com a presidenta Dilma. Eu vou dizer a vocês, se eu não avaliasse que eu sou uma pessoa preparada e em condições de vencer essa eleição, com ideias, eu não disputaria a eleição em nome desse bloco de partidos. Esse campo partidário compôs uma chapa PT-PSOL e se reúne em torno de uma dimensão programática. Então, quando eu falo da rejeição, ontem o Juremir Machado, aqui no Rio Grande do Sul, até escreveu um texto, e ele até é uma pessoa que achava que poderíamos ver outras candidaturas. No PT, sinceramente, eu procurei ver Edgar Preto, vamos ser candidato. Edgar, eu sou um homem mais do campo, Maria. Eu venho do interior, meu pai é Adão Preto, agora eu estou na Conab. O ministro Paulo Pimenta, ministro, também do interior. Eu sou a mais votada do PT nessa cidade há mais de 20, possivelmente 30 anos. Então, a minha obrigação era me colocar à disposição. Na medida que fui referendada, sei que eu enfrento o machismo e a misoginia, e enfrento discursos rasos contra os direitos humanos, daqueles que tentam sempre nos desqualificar por aquilo que é a nossa virtude, que é mantermos uma postura em defesa da democracia, em defesa do que é justo, na Comissão Nacional da Verdade, nos enfrentamentos. Mas contem comigo com transparência. E é isso que eu acho que a cidade quer mudar. A cidade não quer mais o tapinha nas costas e a ideia de que as pessoas, enfim, estão na política somente para angariar o voto imediato com mentiras. Eu tenho aqui uma vida pública consolidada, sou uma pessoa de posições firmes, me sinto capacitada e preparada para a função que deveria exercer de reconstrução da cidade e digo a vocês que no segundo turno nessa eleição, com tempo igual de televisão, em que o MDB do Melo, associado ao Bolsonaro, não esteja com tempo que é o dobro e mais do que isso, do que o tempo que nós temos na televisão, nós temos os melhores programas, tanto de TV, de rádio, mas nós temos o melhor programa para a cidade e vamos dar esta vitória aos setores populares. Então o bolsonarismo está engajadíssimo, né? Nessa candidatura do seu oponente, né? Do prefeito. Como não podia deixar de ser, não é, Tereza? Parece que é um karma, mas é o seguinte, essa extrema-direita ela precisa ser enfrentada com o contraponto que nós estamos fazendo de nos comprometer com aquilo que nós sabemos fazer. Uma educação de qualidade. Eu sou uma professora concursada no estado do Rio Grande do Sul, sou uma pessoa, eu sou formada em pedagogia, sou pedagoga, mas sou mestra em educação e sou doutora em ciência política. Então, eu entendo como fazer o enfrentamento disso do ponto de vista acadêmico e político. E quero dizer a vocês que se nós não enfrentarmos as organizações fascistas que se escondem, às vezes, através do populismo de extrema-direita, hoje representado pelo Sebastião Melo, em Porto Alegre, nós teremos mais dificuldades de vencer as eleições e manter aquilo que nós conquistamos com o presidente Lula em 2022. Então, eu creio que em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, por ser a capital, nós estamos fazendo as 2 eleições. A nossa eleição para mudarmos a cidade e a eleição também que prepara a presença e a vitória da democracia contra o fascismo.
Onde o bolsonarismo e a extrema-direita estão, tem fake news, tem preconceito, tem mentira, tem ataques rasos e tal. Aí tem como tem sido usado esses recursos abjetos por eles, sobretudo fake news. Olha, vejam bem, um dos temas, a dívida do Estado, né? A dívida do Estado. Quando tivemos a tragédia aqui, tragédia anunciada, porque em setembro a tragédia foi anunciada, depois tivemos alertas vários, janeiro e fevereiro também, em maio vem aquela situação toda, bombas d'água paradas, bueiros entupidos, diques mal conservados, enfim. Quando nós tivemos isso, em 10 dias, o ministro Fernando Haddad resolveu um sistema para a suspensão da dívida do Estado e anistia de uma parcela que é agregada à dívida, que é dos juros por 3 anos. Isso significou para o Estado receber 800 milhões, já no início, e até o final desses 3 anos, ficar com 22 bilhões, 11 bilhões de não pagamento da dívida e 11 bilhões de juros, que não serão mais pagos, então definitivamente ficando no Estado. Receita adicional que ele passou a ter, né, digamos. Exatamente. No entanto, na hora da votação, pactuado com todos os estados, porque é um tema federativo também, houve uma apresentação pelo Novo de uma proposta de emenda de anistia total, de não pagamento mais de nenhum tostão, sem haver renegociação. Os demais estados brasileiros disseram: não é possível fazer isso para o Rio Grande do Sul, porque todos os estados vivem dificuldades, e nós acreditamos que com 22 bilhões, e depois esses 22 bilhões no governo do estado, mais recursos de 6 bilhões para a prefeitura, e mais o total de prefeituras e setor privado, dá mais de 90 bilhões investidos pelo governo federal, dinheiro aqui no estado. Quando os demais estados se pronunciaram desta forma, eu votei na proposta que o governo construiu e na negociação que foi feita na Câmara. Como eu, neste momento, votei pela suspensão da dívida e ajudei, como integrante da mesa, a construir a proposta. Mas essa coisa do Novo, com a extrema-direita, né, esse populismo absurdo, foi lá e votou pela anistia total contra a posição dos demais estados. Então, aqui rola uma fake news total de que eu votei contra o Rio Grande do Sul. Quando, se tivesse sido aprovada a anistia total e não o modelo pactuado, tudo isso acabaria nos tribunais, na justiça, e o Rio Grande do Sul não teria recebido um tostão. Claro, o presidente teria que vetar essa proposta, porque ele não ia brigar com o resto dos estados, com os outros estados. Exatamente, é isso. Então, essa é uma das mentiras que eles contam. No mais, aqueles ataques à família, à filha, aquela atriz que não é minha filha, mas que se coloca como se fosse, a outra que não sei o quê, enfim. Então, essas coisas todas que nos atingem como mulheres, e particularmente mulheres de um campo de enfrentamento aos setores que criaram os gabinetes do ódio no Brasil. Ainda bem que a gente está fazendo esse enfrentamento, mas vocês me conhecem e o Rio Grande também. Eu não sou pessoa de baixar a cabeça jamais. Por isso eu não deixo ficar, por mais que queiram ficar colados em mim, e mesmo eu tive que tomar uma atitude contra integrantes do MBL, de outros grupos, que por mais ou menos 7 ou 8 vezes, eu estando em lugares, eles chegam lá com aquelas câmeras e com aquelas coisas, com provocações das mais absurdas, ao ponto de se tornar uma perseguição quase física. Então, eu tomei atitudes contra um candidato aqui, a vereador, que quer, na verdade, só aparecer em torno da nossa campanha e que invade os nossos espaços permanentemente aos gritos e com uma tentativa de intimidação. Isso também foi uma medida tomada por nós e foi definido o afastamento dessa pessoa, que não se aproxime, apesar de eu estar distribuindo folhetos essa semana novamente no comércio e ter tido uma abordagem desse tipo. Então, tem essa coisa da perseguição física também desses setores conosco. Mas a gente está firme e estamos defendendo as nossas ideias. Na cidade que ficou
em penúltimo lugar em termos de qualidade educacional. Porto Alegre hoje só ganha, com todo respeito, de Macapá. Todas as demais capitais pontuaram melhor no IDEB, no ensino fundamental e no ensino médio, do que Porto Alegre. Andréia. Andréia, posso ler para você esse comentário? Você vai ler e lê aí a pergunta do Antônio Walter. Isso, é esse mesmo que eu vou ler. Perfeito. O Antônio Walter Vescosi Modenese fez a seguinte questão, pedindo até para a Tereza fazer, mas eu já vou colocar aqui para você, deputada. Poderia perguntar, por favor, além da manutenção das bombas, ela vê como prioridade o desassoreamento dos rios? Eu vejo como prioridade a análise da condição dos rios e dos arroios internos também, que tem diques internos em Porto Alegre. Como é que é o nome dele? Antônio Walter. O nome dele é Antônio Walter Modenese. Então, Antônio, olha só, tem que recuperar o Comitê de Bacia do Guaíba, que está parado, que não está funcionando. É uma interação que a cidade tem que ter com o governo estadual, que coordena, enfim, os comitês de bacia, mas esse sistema de comitês de bacia, no caso do Guaíba, ele precisa ser recomposto com uma participação mais ativa de Porto Alegre. Na aprovação dos projetos federais, foi aprovado para Porto Alegre o chamado batimento, e não só para Porto Alegre, mas para a região metropolitana e para o Guaíba, sobretudo ao redor das ilhas, foi aprovado o batimento para verificar se os bancos de areia que estão dentro do Guaíba. Veio muito material, árvores, casas, muita coisa que veio pelos rios, de um modo geral, desde o Vale do Taquari, do Caí, em todos esses braços, dos Sinos, do Gravataí, todos esses rios que desaguam no Guaíba. Agora, simplesmente tratar com dragagem sem análise ambiental não é adequado, porque todos os ambientalistas, engenheiros e hidrólogos, de um modo geral, eu estou respondendo como eu tenho pesquisado e ouvido técnicos, me dizem que esses bancos de areia, inclusive, formam sedimentações que foram as que formaram as próprias ilhas, e que eles são voláteis dentro da água. Então, isso precisa ser analisado tecnicamente. Por óbvio, o desassoreamento precisa ser feito, mas com análise técnica, para não criarmos maiores dificuldades ainda. Mas há algo que precisa ser feito em termos de desassoreamento, que não é só com areia, é com resíduo, é com lixo. É impressionante uma capital como Porto Alegre, que foi uma das primeiras a adotar a coleta seletiva, hoje está virada em uma capital do lixo nas ruas, uma capital em que todos esses resíduos, diante do temporal da madrugada hoje, por exemplo, acaba dentro dos bueiros, os bueiros totalmente assoreados por resíduos, além da areia e da sedimentação. Eu sou autora na Câmara dos Deputados de um projeto de lei que faz o levantamento de todas as áreas de rios e arroios do Brasil, determina que isso seja feito, para verificar se a erosão e a condição das matas ciliares e as moradias precárias, situações de áreas de risco e empresas colocadas perigosamente na beira de arroio e de rios. Acho que nós temos que cuidar mais. Aqui em Porto Alegre, eu estou também... Essa questão, Geraldo Reis, da abertura da Lagoa dos Patos, ela é complicada, porque também os hidrólogos e o Instituto de Hidrologia da URGS nos mostra que se abrirmos uma vazão na Lagoa dos Patos, mais aqui em cima, que inicialmente eu até achei que pudesse ser para a água do Guaíba não ter que caminhar, não ter que, enfim, ir toda a Lagoa dos Patos até Rio Grande, temos que pensar lá nos molhos de Rio Grande, ambientalmente, de parte da engenharia, mas abrir um canal direto aqui na ponta, no início da Lagoa dos Patos, com o mar, segundo especialistas, pode vir a comprometer a água potável e salgar a água da Lagoa dos Patos. Isso seria uma tragédia ambiental. Então, não pode fazer dragagem e desassoreamento sem técnica, senão nós vamos acabar tendo mais dificuldades. Criando problemas, né?
Perfeito. Eu vou trazer aqui alguns comentários. Muitas pessoas aqui, deputada, têm comentado o fato da imprensa tradicional como um todo. Olha, a Rita Alvene, ela colocou para a gente: bom dia, Melo tem o mais poderoso cabo eleitoral, RBS, Rampa, Guaíba e outras mídias neoliberais. Quer dizer, o impacto disso também, né, na forma de não trazer informação, inclusive das enchentes, quer dizer, da forma como tem que ser feita. A Rinalda Tenório: se a ausência do candidato em Poá é justificativa, como explicar Tarcísio e Eduardo, ambos Rio de Janeiro, e a Conja do Paraná serem eleitos em São Paulo, né? Nunca moraram em São Paulo. Então, acho que isso não é um problema, agradecendo aqui o seu superchat. O Carlos Eduardo Lessa: Tereza, creio que o PT vai crescer agora a partir do apoio federal. Bom dia, Maria do Rosário, e a gente também espera. E eu acho que esse momento também da campanha, né, deputada, a vinda, o Lula vai participar mais intensamente? Como é que vai ser? Porque eu acho que isso também traz uma resposta diferente, né? O presidente gravou, está nos vídeos, mas eu acho que nós não estamos mais vivendo o momento dos grandes comícios. É interessante como mudou isso, né? Nós tínhamos uma tradição de grandes comícios, né? Hoje não temos mais, assim, talvez a internet tenha passado a ocupar esse espaço, eu não sei, mas o contato na rua é muito mais do candidato eleitor, candidata eleitora, do que grandes comícios. A gente tem feito importantes caminhadas, nós estamos nos bairros, e nós podemos vencer essa força midiática, como já vencemos em outros momentos. Olívio Dutra venceu em 88, ninguém esperava. Ele venceu novamente para governador em 90, em 98, e foi algo inusitado. Muitas vezes os candidatos, o Edgar Preto se dizia que teria 9%, as pesquisas diziam, ele quase superou o Eduardo Leite. E o Olívio depois ganhou a eleição. É impressionante. Isso, os gaúchos votam e gaúchas como querem. E eu acho que tem que votar na coragem de mudar essa cidade para melhor. O Evandro Chiavelin, só para terminar isso aqui. Companheira deputada, nos 3 primeiros mandatos, PT na prefeitura, nós tínhamos apoio da maioria dos funcionários municipais. Com a política de valorização do servidor municipal, é importante retornar isso. Então, e o José Selmar Rair da Silva: a mídia gaúcha continua golpista, incentivando o ódio ao PT, mas tem a impressão que falta o engajamento na própria esquerda. A disputa de egos na esquerda, a inveja e a covardia é grande. Moro num condomínio com 240 apartamentos e só o meu está adesivado com o apoio à deputada Maria do Rosário. E o Rei Bordosa: como se não bastasse o 8 de janeiro, mortes dos índios, fogo de propósito, sem contar o Congresso fazendo chantagem, né? Lula está indo muito bem. E terminando aqui, a Rinalda Tenório: o povo usa a palavra governo sem ter noção da estrutura federativa, União, Estado e município. Então, associam todas as obras e benefícios federais ao governador ou ao prefeito. É isso. Marcelo. Bem, o Cláudio Cunha fez uma pergunta aqui que eu queria dizer para ele: torço pela eleição da deputada, mas como diminuir a rejeição ao nome? Bom, a rejeição, gente, ela é construída ao longo de muito tempo. Ela é construída contra pessoas que têm opinião. É uma rejeição da extrema-direita e da direita. O nosso problema é quando a esquerda assume a rejeição da extrema-direita. Quando a esquerda começa a repetir e fala só em rejeição. E aí, isso vira uma bola de neve. Porque quando tu diz só isso, quem sabe a gente se escuta, eu tenho falado para o pessoal. Quem sabe a gente vê competência, quem sabe a gente apresenta as nossas propostas e propõe aos eleitores e eleitoras, sobretudo, dizer que a eleição não é sobre mim. A eleição é sobre um projeto de cidade, sobre a qualidade de vida, sobre o direito a ter creche, sobre as promessas não cumpridas e sobre uma gestão do atual prefeito, onde ele entrou com fogaça em 2004 e está até 2024 em uma ou em outro mandato, sempre no poder, com esquemas muito pesados, esquemas que realmente impediram a realização de políticas públicas, que privatizam a cidade, que privatizou a Carris, que anuncia que privatizará o DEMAI. Aí nós vamos para o debate como ele tem que ser, o caráter da ação da prefeitura. E a nossa proposta é a recuperação dos serviços públicos, o que se faz com servidores e servidoras públicos valorizados, mas se faz também com projetos de investimentos conectados a um projeto de desenvolvimento. Uma cidade que verifique a sua vocação e que apresente à população uma perspectiva de futuro
a partir desse projeto de desenvolvimento. Porto Alegre está ensimesmada, eu costumo dizer, porque entre tudo que eu vejo, todos os nossos prefeitos, foram todos homens, no período da democratização, desde Alceu Colares, do PDT, Olívio Dutra, Tarso Genro, Raul Ponte, e depois também José Fogaça, Fortunati e mesmo Nelson Marquesan, foram quadros que exerceram a função de deputados federais. Fogaça, inclusive, senador. Estes quadros tinham uma visão de Brasil. E aqui estou citando pessoas de partidos diferentes. Com todo respeito ao candidato e atual prefeito, a cidade de Porto Alegre, que já foi governada pelo Brizola, que já foi governada, precisa também de quem exerça uma relação com o país, porque essa é a nossa vocação como gaúchos e gaúchas. Desde a resistência ao autoritarismo e a coroa, enfim, a luta republicana, até a legalidade, a luta contra a ditadura e na democratização. E eu vejo que Porto Alegre perdeu potência na relação com o Brasil, e o Brasil também começa a sentir isso. Veja que nós só temos um ministro gaúcho nessa legislatura, o que é totalmente uma novidade díspare, porque em todos os momentos nós tínhamos uma esplanada com muitas gaúchas e gaúchos. Então, eu creio que Porto Alegre também tem que se vocacionar a sua autoestima e propor uma mudança na prefeitura para uma mudança que melhore a vida das pessoas aqui e conecte a cidade ao Brasil. Porto Alegre não pode ser uma cidade provinciana, uma opção provinciana na política, né? Uma cidade tão cosmopolita que é. Exatamente. Que já se propôs a ser a capital do Mercosul e que tem que ser que sempre se relacionou com Buenos Aires e com Montevidéu, cuja história nossa, junto aos hermanos de um modo geral, é uma história de muita conexão. Essa é a nossa cultura. Nós nos relacionamos com o Brasil, assim como de outras formas, mas com a Argentina e com o Uruguai. E nós precisamos ser esta cidade que se aproxime do Mercosul, que tenha inovação, que tenha tecnologia, que tenha cultura e educação de qualidade. Deputada, a senhora falou que teve que se resolver problemas junto às provocações do MBL. Nós estamos vendo esse MBL, pelo jeito, atuar no Brasil inteiro. E no Rio de Janeiro, eles andavam atrás do Glauber Braga. Aliás, ontem, o Glauber fez um grande ato aqui no Rio, não sei se a senhora soube, com mais de 1.000 pessoas na BI, dizendo Glauber fica, Lira cai. A senhora acha que esta perseguição ao Glauber, vinda da extrema-direita, vai prevalecer na Câmara, aí falando como deputada que a senhora é? Como é que vai se resolver isso lá? Como é que nós vamos lidar com essa extrema-direita que provoca na rua? O PT certamente votará contra qualquer cassação e ataque ao deputado Glauber Braga, que nós muito reconhecemos. Mas eu quero, como deputada, dizer a vocês que a situação é bastante difícil no ambiente legislativo. Houve uma mudança, inclusive, no padrão de tarefas da mesa quanto à representação. E quero alertar que essa dificuldade existe no diálogo e no enfrentamento. De um lado, pela força do parlamentar, pela contundência das suas críticas, de outro também, porque nós não conseguimos mais manter um padrão de diálogo que possa, nós da esquerda, criarmos um escudo de proteção todo o tempo, porque há setores que têm maioria hoje, que eu lamento contrariamente ao deputado. É uma perseguição política, como outros parlamentares já passaram, já vivenciaram, eu, pelo menos, quero dizer a vocês que vi a extrema-direita fazer coisas terríveis no ambiente legislativo e não ser responsabilizada, desculpe, até mesmo tive na condução da mesa que determinar que um parlamentar de extrema-direita pagasse o microfone que ele quebrou com um tapa. E aquilo, enfim, não sei se vocês acompanharam este caso, na presidência dos trabalhos, um deputado
cearense da direita deu um tapa no microfone e quebrou o microfone. Quando eu chamei o próximo orador, o orador simplesmente mostrou que o microfone, e era do mesmo campo de direita, estava quebrado. E ali eu determinei que ele pagasse o microfone. E a mesa assentiu, concordou, e nunca tinha acontecido isso. Então, eu vejo que nós temos como evitar que parlamentares sejam atacados dentro da Câmara e que os parlamentares tenham condições de exercício do seu mandato. Eu não quero dizer que o deputado Glauber Braga fez correto ou não correto ao colocar para fora da forma que colocou aquela pessoa. Mas aquela pessoa que estava ali jamais deveria estar abordando o deputado Glauber Braga e impedindo o exercício do seu mandato. Eu já tive momentos dentro da Câmara que presidentes, de um modo geral, nunca fizeram nada, de ser impedida de caminhar, de ser atacada no corredor. Então, isso não pode acontecer. Eu não quero que o parlamentar tenha nenhum privilégio, e o Glauber não procura isso, mas eu quero que o parlamentar esteja em condições de exercer o seu mandato, sem brincadeira. Uma vez uma senhora me pediu para fazer uma foto com ela, eu vi a fotografia na camiseta dela, e isso me dói muito. A fotografia na camiseta dela era a fotografia da Marielle. Ela estava com o braço assim, ela pediu uma fotografia, eu, obviamente, era uma mulher negra, eu assenti pela fotografia, fiquei ao lado dela, que carregava o rosto de Marielle, e quando ela abriu o braço, estava escrito um desrespeito, que eu nem me lembro a frase, contra a Marielle. Obviamente que eu não queria continuar fazendo aquela foto. Quando eu olhei, eu saí, mas essa pessoa me perseguiu, me atacou, fez disso um vídeo. Olha. Então, isso não pode acontecer. O deputado Glauber foi atacado da mesma forma. Então, ou a Câmara garante que o parlamentar exerça o seu mandato, e eu digo isso como integrante da mesa, ou ele, no limite da sua indignação, tomou uma atitude em respeito ao que ele próprio representa, que é o povo do Rio de Janeiro e o povo brasileiro. Perfeito. Então, gente, o nosso tempo está esgotando. Já esgotou. Oh, desculpa, eu estou te atropelando, esse papel é seu. Não, é isso mesmo, eu ia passar para você para isso. Não, eu ia pedir que a deputada encerrasse falando, não para nós, mas aí para os porto-alegrenses, dando uma mensagem de encerramento dela. Bem, querida Porto Alegre, eu me dirijo a ti nesse 20 de setembro, nossa data da Revolução Farroupilha, para que as gaúchas e gaúchos que aqui vivem possam colocar a nossa capital do Rio Grande um lugar novamente de desenvolvimento. Isso começa, para mim, pela educação. E é por isso que o meu primeiro compromisso, eu que fiz a emenda ao projeto do Fundeb, que garantiu o repasse do Fundeb para as escolas públicas, desde a educação infantil e a creche, e também para as escolas conveniadas ao município, que são comunitárias, organizadas pela sociedade civil, o meu primeiro compromisso é que a sua gauchinha e gauchinho aí possa e tenha o direito à educação, à escola. Eu vou fazer isso, nem que seja alugando nas comunidades casas que possam ser adaptadas e garantindo que as escolas que já existem possam atender as crianças nas demais escolas. O prefeito atual prometeu creche e diz hoje que tem 3.000 crianças fora da creche. Eu vejo, através do Tribunal de Contas do Estado, com números mais variados, que existem muito mais crianças, muito mais mães solo e mães e pais procurando vagas e não encontram, pagando o que não podem. Eu quero assegurar a vocês, como mãe e como professora, que o desenvolvimento começa por essas crianças. Passa também pelo uniforme na escola. Porto Alegre tem que assumir as crianças da rede municipal como suas crianças, como nossos cidadãos. Hoje não tem, nunca teve. É muito importante ter. Eu quero que nós tenhamos mais tempo na escola e territórios seguros. Vou fazer concurso público e manter o DEMAI público para que nunca mais a enchente nos atinja. E recriar o Departamento de Esgotos Pluviais para colocar de novo a inteligência de uma engenharia pública que dialogue com o setor privado e com as universidades para as grandes obras que, com os recursos do presidente Lula, Porto Alegre realizará. Mas não adianta fazer grandes obras sem desassorear, sem fazer a manutenção.
nós estamos entre dois projetos. Temos um projeto de uma cidade de fantasia, apresentada na TV pelo prefeito Melo, e temos uma cidade real, uma cidade para o povo, que nós estamos resolvendo e decididos e decididas a colocar no poder novamente, com Tamires, comigo e contigo. Então, muito obrigada aqui ao Bom Dia 247, a imprensa livre do Brasil, e vamos vencer todas as barreiras do autoritarismo e dos interesses nefastos para que o povo governe a cidade que é a capital de todos os gaúchos e gaúchas. Muito obrigada, Tereza, André, Marcelo e todos vocês que estão aqui participando. Gente, eu agradeço demais. Eu estou assim, estourei o horário aqui do Bom Dia, já começou a programação, então siga a nossa programação aqui no Brasil247.com, ali tem toda a programação, e fiquem aqui ligadíssimos na TV 247. Deputada, um beijo imenso. Tereza, muito obrigada também. Auler também. E segunda-feira, Daphne acho que já está de volta. Beijo para todos. Agradeço também a receptividade aqui do chat nessa semana que eu fiquei aqui no Bom Dia. Beijo para todos. E até mais. Obrigada, deputada. Muita força. Obrigada. Tudo de bom. Vamos à luta. Vamos à rua. Bom fim de semana para todos.